Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a diferença de duas medicações que estão entre as tops, as mais utilizadas pela população para doenças inflamatórias, para dor, dores musculares, dores osteomusculares, que é o Dorcilax e o Dorflex. Vamos fazer uma comparação entre os dois, vamos dizer qual é o melhor também, quais são as características e os efeitos, tanto adversos como a posologia, que também é bastante importante. Então acompanhe o vídeo aí, tem muita informação legal para vocês. Vamos lá então. Primeiro vamos entender o seguinte: qual a composição de cada uma das medicações? Eu vou explicar a diferença entre elas, vou dizer qual é a melhor opção, mas qual é a composição? A primeira delas é o seguinte: dipirona, né? No caso do Dorflex tem dipirona, orfenadrina e cafeína. São três componentes que eu vou dizer para que eles servem. O Torcilax ele já tem quatro composições, né? Quatro substâncias. Nesse caso, cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol. Então tem uma característica a mais aí, uma diferença que tem mais composições do que o Dorflex. Mas vamos entender qual é a diferença básica entre os dois aqui. Primeiro ponto assim é o seguinte, vamos lá. Dipirona. Dipirona todo mundo conhece, não tem nenhum segredo, né? Na verdade, a dipirona aqui ela tem uma dose mais baixa do que a dipirona em comprimido normal. A dipirona em comprimido normal normalmente ela vem em 500 miligramas. Aqui nós temos 300 miligramas. Qual é o objetivo da dipirona nessa composição? Tá? Efeito analgésico. A gente até pode dizer que ela tem ação antipirética, pode ter sim um efeito para reduzir a febre, mas não é o principal objetivo. No Dorflex, como o nome já diz, né, ele tem essa característica de ter uma ação analgésica. A dipirona faz esse efeito muito bem. Ela tem uma ação analgésica, um efeito de diminuir a dor do paciente, ela tem uma ação que é mais central através da COX-3 e também tem uma atividade do óxido nítrico, GMP cíclico, que diminui a atividade do nosso receptor. O que é o nosso receptor? É um receptor de dor que todo mundo tem no organismo todo. Então, nesse caso, o objetivo da dipirona é ter um efeito analgésico, diminuir a dor do paciente. Claro que ela está numa dose um pouquinho menor do que o comum, que seria 300 miligramas. Uma dose um pouquinho mais alta vai fazer mais efeito. A dose de 300 miligramas vai conseguir reduzir a dor do paciente, mas acaba sendo menos efetiva do que a de 500 e de 1 grama. O que mais, tá? Além da dipirona, você tem a orfenadrina. E o que é a orfenadrina? A orfenadrina é uma droga que tem três efeitos. Ela tem uma ação antihistamínica central, uma ação anticolinérgica, uma ação antagonista de receptores NMDA, receptores de glutamato. Vamos lá. Esses três efeitos causam ou promovem ações de relaxamento da musculatura. Então, ela atua como um relaxante muscular. Então, esse é o papel da orfenadrina. Tem um papel mais relaxante muscular. Ela pode diminuir também um pouco a dor. Ela tem uma característica de ter uma ação analgésica também, por causa desses efeitos de bloquear receptores NMDA e até o efeito anticolinérgico também, mas o principal seriam os efeitos que podem promover a redução da dor, na verdade, principalmente o relaxamento muscular que essa droga causa. Tem um probleminha aqui. Toda droga que causa um relaxamento muscular, nesse caso que tem ação antihistamínica central, vai ter um efeito colateral que é muito comum, que é a sonolência. Causar sonolência faz com que a pessoa tenha essa característica de utilizar uma medicação que vai deixar ela mais para baixo, vai causar sono. Esse é um efeito colateral comum no caso do uso da orfenadrina. Mas aí entra uma outra medicação. Vamos lá. Cafeína, tá? Nesse caso, a cafeína, ela tem uma ação estimulante. Além desse efeito estimulante que a cafeína vai promover, ela é uma metilxantina, né, que todo mundo conhece, que ela tem esse efeito estimulante, ela também tem uma ação analgésica. Não sei se todo mundo sabe disso. Por exemplo, para dor de cabeça, a cafeína pode reduzir em até 30% a cefaleia comum. Então, o paciente pode ter uma característica de redução da dor através do bloqueio de receptores de adenosina, diminuindo a dor do paciente, tanto uma ação pró-noceptiva, né, diminuindo aí a dor do paciente, não causando uma analgesia direta, como também na cefaleia ela acaba melhorando as dores de cabeças comuns, tá? Que não são os quadros mais severos. Então, a cafeína vai ter dois benefícios aí. Ela ajuda a reduzir a dor, vou colocar três. Reduzir a dor, pode ajudar a reduzir a dor de cabeça e tem um efeito estimulante que vai ajudar a diminuir o efeito colateral da orfenadrina, que é a medicação relaxante muscular. Então, eu tenho três composições no Dorflex. O que mais eu posso falar dele, tá? O Dorflex, a gente pode citar algumas reações adversas que são importantes a gente saber disso. Primeiro, alergia. Qualquer medicação dessa pode dar alergia, mas especialmente aqui a dipirona. Alguns pacientes não podem tomar dipirona, né?
Outra questão é uma alteração do sangue que a dipirona pode causar. É raro, muito raro para a gente aqui no Brasil, mas ela pode trazer uma granulocitose, que é uma modificação relacionada à produção de células no sangue. Ponto importante aqui que a gente precisa colocar para vocês. Pacientes que têm glaucoma, que têm alterações de motilidade, de obstrução pilórica, duodenal, que podem ter alterações da próstata, hipertrofia prostática, obstrução da bexiga, não é recomendado que esse paciente utilize frequentemente o Dorflex, por causa da orfenadrina. O efeito antimuscarínico dela pode ser prejudicial para esse paciente. Então, fica de olho nessa situação. Outra coisa é que, como ela pode causar alergia à dipirona nesse caso, tomar cuidado, paciente que já é alérgico a outras medicações, ou que tem rinite, ou que tem urticária, que já sofre com alergia frequentemente. Então, tomar um pouco mais cuidado nisso, principalmente porque a gente tem aí a dipirona como uma das medicações. E, claro, usar com muita cautela em pacientes grávidas ou lactentes. Eu recomendo que não se utilize para evitar qualquer efeito adverso. Então, essas são as recomendações gerais em relação aos riscos, tá? Posologia, 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes por dia. Então, o paciente pode tomar um comprimido de 8 em 8, um comprimido de 6 em 6 horas. Tá ótimo, excelente, não precisa ultrapassar essa dose para evitar complicações. Agora vamos fazer uma comparação. Nesse caso, vocês perceberam que o Dorflex tem uma ação mais para dor e relaxante muscular. Ele não tem uma característica de ter um efeito anti-inflamatório muito potente. Vamos comparar ele agora com o Torcilax. No caso do Torcilax, você tem cafeína, carisoprodol, diclofenaco e paracetamol. O que significa isso, tá? Tem o diclofenaco que tem uma ação anti-inflamatória, principalmente para tecido muscular, para tecido osteomuscular, para lesões musculares de um modo geral. Então, o efeito do anti-inflamatório, nesse caso do diclofenaco, é muito mais eficiente do que só a dipirona para dor. Então, por exemplo, o paciente está com inchaço, está com processo inflamatório que leva ao inchaço, que leva a essas alterações. A dipirona não faz redução de inchaço. Ela tem uma característica de ter uma ação analgésica e antitérmica. O diclofenaco ele já tem uma ação anti-inflamatória, que pode reduzir esse edema, reduzir esse inchaço e melhorar a condição inflamatória do paciente, tá? Tratamento de reumatismo, tratamento de dores inflamatórias, processos inflamatórios, claro, inchaço do local, calor do local e eventual limitação da mobilidade. Lembrando que aqui eu estou falando de uma medicação que deve ser vendida com a recomendação, com orientação e com prescrição médica. Apesar de muitas vezes a gente ver um livre comércio do Torcilax, a recomendação é que ele só seja usado com orientações médicas, principalmente porque ele tem o famoso diclofenaco, que pode causar um dano renal no paciente. Em doses exageradas, você pode ter uma falência renal, uma aneforupatia analgésica causada pelo anti-inflamatório. E também outros efeitos adversos, tá? Que eu vou citar depois para vocês. Tem carisoprodol. Carisoprodol também é um relaxante muscular. Então, orfenadrina no Dorflex, carisoprodol no Torcilax. Ele tem um relaxante muscular. Aqui o Torcilax já está ganhando porque ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. Então, carisoprodol tem um efeito relaxante muscular. O que mais? Paracetamol para ter um efeito analgésico. Então, a gente pode associar o efeito do paracetamol com o diclofenaco. O paracetamol vai fazer mais ou menos o papel da dipirona, ele é um pouquinho mais fraco, mas vai fazer um papel semelhante. Tem 300 mg de paracetamol, com o diclofenaco o efeito analgésico vai ser mais potente, além do efeito anti-inflamatório do próprio diclofenaco. E a própria cafeína, o que a cafeína vai fazer? Diminuir o efeito colateral do carisoprodol, corrigir a sonolência que o carisoprodol vai trazer para o paciente, tá? Diminuir aí, nesse caso, o cansaço, a sonolência, que o carisoprodol, que é um relaxante muscular, que tem uma ação antistamínica central, vai trazer esse efeito colateral para o paciente. E o diclofenaco, como eu já disse, ele combate a dor e o processo inflamatório. Vamos lá. Quem não pode usar? Contraindicado absoluto. Pacientes que têm problemas renais, insuficiência cardíaca ou problemas no fígado, tá? Esses pacientes têm que tomar muito cuidado no uso dessa medicação, porque pode acentuar e piorar o problema renal do paciente, pode ter problema no fígado por causa do paracetamol em doses altas e pode também levar a um aumento da pressão arterial. No caso da hipertensão, não é contraindicado absoluto, mas é recomendável que o paciente não fique usando frequentemente esse tipo de medicação. O diclofenaco, como todo anti-inflamatório, aumenta a pressão arterial e, nesse caso, pode ser prejudicial para o paciente.
Contraindicado também para quem tem processos alérgicos, alergia de um modo geral. Então, quem é alérgico a S, a outros anti-inflamatórios, tomar muito cuidado. Paciente asmático, paciente que já desenvolve alergia, urticária, coceira, é o paciente que a gente chama que é imunorreativo, né? Aquele paciente que reage facilmente a qualquer substância, tem mais chance de desenvolver respostas alérgicas, inclusive paciente que tem rinite, tá? Outro ponto importante que eu gosto de destacar, não pode tomar outro remédio que tem paracetamol. Por exemplo, estou tomando Torcilax e ainda estou com dor, então vou tomar um paracetamol para diminuir minha dor. Gente, Torcilax já tem 300 miligramas de paracetamol. Normalmente, o comprimido de paracetamol tem de 500 a 750. Se você começa a usar demais, esse paracetamol é tóxico para o sistema hepático, para o fígado e pode causar um dano no fígado do paciente. Então, contraindicado nesses casos. E quando a gente fala de posologia, o que a gente tem de especial aqui? De preferência, posologia de 12 em 12, apesar do pessoal usar de 6 em 6. A recomendação é de 8 em 8 ou de 12 em 12. 12 em 12 é melhor, menos efeitos colaterais, e de 8 em 8 pode ser utilizado quando o paciente tem incômodo maior. Então, se a gente for fazer uma comparação, Torcilax sim é mais potente do que o Dorflex, mas porém pode trazer mais efeitos adversos, principalmente para aqueles pacientes que são hipertensos, pacientes que têm problemas renais ou pacientes que têm problema hepático. Então, esta é a recomendação, por isso que ele é tarjadinho, recomendação de só utilizar com orientação e com prescrição médica, beleza? Fazendo a comparação entre as duas medicações, não esquece de seguir a gente, deixar o like aí, compartilhar isso com alguém que precisa dessas informações também, que ajuda bastante a gente aí. Se inscreve e participa, comenta aí se você quer entender melhor a comparação com outras medicações que a gente traz para você também. Valeu, gente, até mais.